sobre a criação de filhos. A Bíblia fala um pouquinho sobre essa questão, preste atenção. Deuteronômio 6, 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno, ou seja, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, e também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que esse texto ensina? Que nós temos que amar a Deus, mas também temos que amar os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos, o nosso legado, as nossas gerações, a nossa herança. A nossa herança é o Senhor, mas nós também temos que estabelecer uma herança espiritual na vida dos nossos filhos. E somente com a ajuda de Deus é possível ensinar as crianças a andarem nos caminhos certos. É claro que há situações, né, onde um conselheiro cristão estará envolvido diretamente no aconselhamento de crianças, lidando com pais. Porém, o mais comum é que se dedique, obviamente, à orientação de pais. Por quê? Porque você vai ver na relação pai-filhos, e principalmente no mau comportamento do filho, que muitas vezes a ligação está com os pais. Então, essa tarefa de dar encorajamento, fornecer informações, conselhos, prestar esclarecimentos, apoio e outro tipo de parecer que possa ajudar a criança, indiretamente é necessário, se faz necessário hoje mais do que nunca, porque nós vemos uma geração de filhos indisciplinados, filhos que não obedecem aos pais, filhos que só fazem coisa errada e envergonham seus pais. E a educação tem que ser dos pais e dos filhos. Então a orientação de pais reconhece que os pais podem influenciar as crianças mais profundamente do que qualquer pessoa na história delas. Isso, e a Bíblia diz aqui também, presume uma colaboração entre pais e os conselheiros cristãos, pastores, a igreja, as pessoas envolvidas na área da educação, pois todos devemos estar interessados no bem-estar e no amadurecimento das nossas crianças. Foram escritos muitos livros com relação a isso. Literalmente existem hoje milhares de livros sobre crianças, criação de filhos. A Palavra de Deus é o livro mais seguro que fala sobre isso. Mas também existem outros teóricos, né, como Freud, Erikson, Piaget, Fowler, Dreikurs, Jessel, Spock, muitos outros desenvolveram teorias sobre o desenvolvimento infantil, e alguns autores cristãos, né, como James Dobson, Kevin Leman, Grace Catterman, Ross Campbell, Elizabeth George, estão entre os muitos escritores e preletores que tem. Josh McDowell fala muito sobre criação de filhos também, tem um livro maravilhoso chamado Pais Sábios, Filhos Brilhantes, né? Então quero indicar aqui para você, é um livro maravilhoso que realmente vai abençoar a sua vida. Tem muitos escritores, muitos preletores que têm dado muitas orientações a ajudar os pais a desenvolver os problemas na criação de seus filhos. Inumeráveis estudos também científicos e investigações, né, têm trazido à tona as habilidades e o amadurecimento psicológico de crianças em desenvolvimento. E assim surgiram várias teorias, né, do desenvolvimento infantil. Enquanto outras pesquisas também têm estudado as disfunções fisiológicas, o retardo, né, no desenvolvimento psicológico e as patologias pediátricas.
A pediatria também, que é uma especialidade médica bem conhecida, tem especialidades paralelas como a psiquiatria infantil, a psicologia infantil e outras correlatadas. É claro que não se pode resumir em um capítulo, né, dentro daquilo, em um vídeo, em um capítulo ou em um livro, toda a imensa literatura disponível nesse campo, mas alguns princípios gerais que nós estaremos abordando e identificando através desse material, desses vídeos que nós vamos estar falando, ok? Então, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos? Nós já lemos ali, Deuteronômio 6, a Shema hebraica, que fala sobre esse amor a Deus e amor aos nossos filhos, transferindo esse legado através das Escrituras, através da Palavra de Deus, aos nossos filhos. Se realmente amamos a Deus, amamos a nossa família, amamos os nossos filhos, nós precisamos ensinar os testemunhos de Deus, as Escrituras sagradas aos nossos filhos. E então, pouco depois da criação, o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos? Pouco depois da criação, Deus disse a Adão e Eva que fossem frutíferos, que crescessem em número, ou seja, se multiplicassem. Ao contrário da maioria das ordenanças divinas, esta foi obedecida e o mundo logo se encheu de pessoas dentro da história humana. Nos tempos do Antigo Testamento, ter uma família numerosa era considerado, para os antigos, uma bênção especial de Deus. E não ter filhos era uma espécie de maldição ou vergonha nos tempos antigos. Hoje em dia, né, numa era de superpopulação, muitas pessoas optaram por limitar o tamanho da família. Mas as crianças ainda são muito importantes para cada um de nós e principalmente para a sociedade. Jesus mostrou, né, uma atenção especial para com elas e elogiou a sua simplicidade e a sua fé. Não é à toa que Jesus diz: vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, o que a Bíblia ensina sobre as crianças e orientação de pais? E o que pode, né? Tudo que a Bíblia fala pode ser dividido em duas grandes categorias. Primeiro, comentários sobre as crianças e depois comentários sobre pais e educação de filhos. Nós vamos abordar em primeiro lugar as crianças, é o que vai dar para fazer nesse vídeo. Crianças, na Bíblia, as crianças são vistas como dádiva de Deus, que podem trazer tanto alegria como tristeza aos seus pais. As crianças, na Bíblia, devem ser amadas, devem ser honradas, devem ser respeitadas como pessoas, porque elas são importantes no reino de Deus e não devem sofrer agravo e nem mal nenhum por parte dos adultos. As crianças também têm responsabilidades diante de Deus, de honrar e respeitar os pais, de cuidar deles e ouvi-los e serem obedientes aos seus pais. Não é à toa que Efésios 6, de 1 a 3, termina dizendo: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E também a Bíblia Sagrada diz aqui em Efésios 6, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em outras cartas, né, Paulo critica duramente a desobediência infantil, mas parece pouco provável que se espere que as crianças obedeçam sempre. Obviamente, como elas têm a natureza pecaminosa, às vezes acontecem as desobediências infantis. Se os pais exigem que a criança faça algo que não está de acordo com a Bíblia, devemos lembrar que as leis de Deus sempre estão acima das ordens humanas. Além disso, preste atenção, pode parecer que os adultos que deixam a casa paterna e se unem a um cônjuge estabelecem novas famílias, mas eles não estão isentos da responsabilidade de honrar e de cuidar dos seus pais, principalmente na fase onde os seus pais são idosos. E aos pais, o que a Bíblia diz nesse segundo grupo, que é a mensagem bíblica para os pais? A Bíblia diz que mães e pais têm a responsabilidade de servir de modelo para um comportamento cristão maduro na vida dos seus filhos. E além disso, eles devem amar os seus filhos, suprir as suas necessidades, ensinar os mais jovens, disciplinar seus filhos com justiça, com equidade, com equilíbrio. A Bíblia diz: não provoqueis vossos filhos a ira, é o que diz lá em Efésios 6. Mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, de acordo com o comentarista bíblico, nós provocamos os nossos filhos quando maltratamos eles fisicamente, abusamos psicologicamente, né, humilhando-os, por exemplo, tratando-os com desrespeito, e também provocamos ira quando negligenciamos as suas necessidades
e não tentamos entendê-los, compreendê-los. Ou então, quando esperamos demais deles, forçamos a barra, quando também sonegamos o nosso amor para conseguir que façam aquilo que queremos em troca de carinho, de afeto, de amor, o que é um erro. Quando forçamos também a aceitar os nossos alvos, as nossas ideias, os nossos sonhos, às vezes, muitas vezes frustrados. Quando também provocamos ira, quando nos recusamos a admitir os nossos próprios erros como pais. E nós não podemos fazer isso. Temos que ser humildes, singelos, temos que ter um coração quebrantado, reconhecendo os nossos erros diante dos nossos filhos. Por outro lado, nós os criamos servindo de exemplo para eles, dando instrução, estimulando eles em amor no Senhor. E é mais fácil falar do que fazer isso, obviamente. Os filhos, assim como os pais, têm personalidades, cada um deles diferentes. E as diretrizes bíblicas para a sua criação também são tão específicas como muita gente gostaria que fosse, ok? Então, no Antigo Testamento, entretanto, existe uma seção que reúne todos os princípios e reúne os ensinamentos bíblicos sobre a criação de filhos. Embora, tudo isso que nós falamos acerca dos israelitas, antes da entrada da terra prometida, eles têm uma grande aplicação prática na criação dos filhos e na orientação dos pais nos dias de hoje. E eu vou repetir aquilo que nós lemos. Olha o que diz, a Bíblia Sagrada fala: esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Deus que te ensinasse, para que temos o Senhor, lá em Deuteronômio 6, e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a criação dos filhos, segundo esses preceitos cristãos de Deuteronômio capítulo 6, envolve o seguinte: primeiro, ouvir. O bom pai precisa ouvir os mandamentos de Deus e compreendê-los tão bem a ponto de tê-los guardados no coração, tornando-se parte do seu próprio ser. E esse aprendizado vem através do estudo regular da Bíblia e através da palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Segundo lugar, obedecer. Conhecimento não é o bastante. Além de ouvir, os pais precisam estar empenhados em cumprir as ordens e os decretos de Deus. Quando os pais não demonstram desejo de obedecer a Deus, os filhos podem então mostrar-se menos inclinados a obedecer os pais. E em terceiro lugar, amar. Devemos amar ao Senhor, nos entregar inteiramente a Ele, e de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Observe aqui que a ênfase está sobre os pais, apesar de, claro, dentro dessa importância, as crianças também precisam amar e obedecer a Deus. Então, embora esteja escrito que Jesus cresceu psicologicamente em sabedoria, fisicamente em estatura e espiritualmente, que é o que a Bíblia diz, em graça diante de Deus, e socialmente em graça diante dos homens, sabemos muito pouco sobre a infância de Jesus, mas sabemos essas três coisas: Jesus cresceu em sabedoria, Jesus cresceu em graça e Jesus cresceu em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Portanto, os pais não existem prioritariamente por causa dos filhos. Preste atenção. Os pais existem em primeiro lugar como indivíduos que amam e servem a Deus, ou deveriam amar e servir a Deus. Se tivermos filhos, criá-los faz parte do propósito da nossa vida. E nós precisamos entender que eu e você somos chamados por Deus para criarmos os nossos filhos no temor do Senhor. E por último, a quarta função é ensinar. O ensino deve ser da seguinte maneira: diligente, repetidamente, naturalmente e pessoalmente. Diligente como? Embora criar o filho não seja a única tarefa que um pai tem na vida, ela é de responsabilidade dos pais.
E é importante que não possa ser feito de qualquer maneira. Repetidamente. Esse ensinar repetidamente significa que a Bíblia revela que ensinar não é algo que se faz uma só vez, do dia para a noite. Os pais devem estar envolvidos nessa atividade constantemente, de dia e de noite. Terceiro lugar, naturalmente, ensinar naturalmente. Quando sentamos, andamos, deitamos, levantamos, devemos procurar a oportunidade para ensinar os nossos filhos. E os devocionais ou os cultos domésticos diários são valiosos para isso. Os pais devem ensinar sempre que surgir uma oportunidade de maneira natural aos seus filhos. E quarto, pessoalmente. Ou seja, as nossas palavras não influenciam tanto quanto as nossas ações. O nosso exemplo, o nosso modelo, isso nos leva de volta à primeira parte da passagem de Deuteronômio. Quando os pais ouvem a Deus, obedecem a Deus e amam a Deus, eles estão servindo de modelo para os filhos e reforçando o que é dito em casa. Observe que na Bíblia a palavra em casa, né? Ou seja, em casa é mais importante do que colegas, professores, que também são importantes, mas em casa deve ser mais importante. O ensino e a educação mais importante vem de dentro da nossa casa, ou deveria vir dentro da nossa casa. Então, que Deus te abençoe a criar os seus filhos no temor do Senhor, debaixo da graça e da unção de Deus. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Lembre-se, ouve ao Senhor, ouve ao Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Deus verdadeiro. Ame Ele, sirva a Ele, né? Lembre-se desses 4 princípios tremendos que a Bíblia ensina: ouvir os filhos, obedecer ao Senhor, amar a Deus e aos nossos filhos, a nossa família, e ensiná-los no caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Crie os seus filhos no temor do Senhor. Logo em seguida nós vamos fazer um outro vídeo sobre as causas dos problemas na criação dos filhos. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Dê um joinha, compartilhe com outras pessoas essa nossa série sobre família cristã. Deus abençoe você.